Bom, pessoal, retornando então aqui, vamos falar mais um pouquinho sobre as ferramentas de edição do Pro Tools. A gente tem uma ferramenta que é extremamente utilizada e importante. Então, se a gente vier dentro da caixa de edição, a gente tem essa ferramenta chamada Separate Clip. E o Separate Clip a gente tem logo de cara três possibilidades, a gente vai ver então cada uma delas. O At Selection, né, que é a tecla de atalho comando E, significa que basta você colocar o cursor em algum lugar, no caso aqui eu vou colocar em modo sleep, assim eu posso colocar onde eu quiser. Se eu colocar o cursor em algum lugar, der Command E, ele automaticamente faz um corte para mim e separa um clipe. Se eu clicar em outro lugar, eu faço um outro corte apertando Command E, então agora eu tenho um clipe separado. Eu posso também fazer uma seleção, né? Então eu posso selecionar um trecho aqui, e dentro dessa minha seleção, a hora que eu der a tecla Command E, ele vai cortar no começo da minha seleção e no final da minha seleção. Então, Command E, eu separei um clipe. Mas a gente tem aquelas outras duas opções, né? Então, uma outra possibilidade é eu selecionar, né, um trecho aqui que está dentro de um grid, e aí eu posso vir aqui em Separate Clip e colocar On Grid. Quando eu coloco On Grid, ele pergunta para mim se eu quero fazer um Pre-Separate Amount, né, em alguns milissegundos, ou seja, em vez de ele cortar exatamente no grid, ele vai me dar 10 segundos de lambuja, né, um pouquinho para a esquerda. Eu vou colocar em 0 aqui para ele cortar exatamente no grid. Então eu vou dar OK, quando eu dou OK, ele separou todos os clips para mim, exatamente no grid. Então se eu tivesse com alguma coisa baseada em grid, isso daqui seria uma opção bastante interessante para mim. E por último, eu tenho uma outra possibilidade, que é eu posso fazer uma seleção aqui novamente, e aí eu venho na ferramenta de edição e eu ponho Separate Clip, mas At Transients. Então ele vai encontrar transientes e vai fazer a separação para mim a partir dos transientes. Então quando eu clico em At Transients, eu posso também colocar uma quantidade de milissegundos, né, onde ele vai colocar um pouquinho antes do transiente, para ele não dar um corte exatamente em cima do transiente, mas nesse caso aqui eu vou selecionar em 0 mesmo, e eu dou OK. Quando eu dou OK, ele demora um pouco para fazer, porque na verdade o Pro Tools está calculando agora esse cara aqui, e agora ele me dá os clips baseado em transientes. Então quando eu enxergo aqui, eu percebo que eu tenho alguns transientes onde o Pro Tools ele fez a divisão para mim, né? Isso é um cálculo que o próprio Pro Tools faz. E aí uma coisa que a gente percebe é, por exemplo, a gente tem uns trechos aqui que não tem absolutamente nada tocando. Então eu poderia, por exemplo, eliminar esses caras, né? Então essa é uma maneira também da gente dar uma limpada no nosso áudio, né? A única coisa é que se a seleção for muito grande, lembre-se que vai demorar um tempo para o Pro Tools ele fazer esse tratamento dos transientes para a gente. No caso de limpeza de tom-tom, por exemplo, é um pouco mais complicado, porque a gente vai ter muito vazamento, né? Então funciona bem, por exemplo, no caso aqui da caixa, né? Então no caso do bumbo, então eu posso selecionar aqui, vir aqui no Edit, Separate Clip at Transients, e aí ele pode separar aqui para a gente esses clips. Separando esses clips, a gente consegue pegar só, por exemplo, a caixa. Aqui é um bom uso da questão lá daquele pre-amount, né? Tá vendo que ele pegou exatamente no comecinho da caixa, né? Então, se eu tivesse colocado um pre-amount aqui, ele teria feito o seguinte, eu vou dar de novo o comando separate transients, e aqui eu vou colocar, por exemplo, 5 milissegundos, ou 10 milissegundos, vou forçar um pouquinho mais. Então, quando eu dou OK, ele vai fazer uma análise, e agora, se eu for analisar aonde ele pegou o meu transiente, vocês percebem que ele deu 10 milissegundos antes do início do transiente, né? Então essa é uma maneira da gente preservar o início daquilo que a gente tocou. Tem uma outra coisa que é um comando interessante, que é o seguinte, então imagina que eu tenho esses cortes aqui, e depois que eu fiz os cortes daquela parte em silêncio, eu percebi que foi um engano ter feito aquilo não funcionou, não deu muito certo, e eu quero voltar ao meu áudio original. Bom, tem algumas maneiras de fazer isso, né? Uma delas é se eu selecionar de novo aqueles clipes que foram separados, e aí eu posso dar o comando REAL, né? Então o comando REAL Separation, ele está aqui, tem o comando H,
Então se eu apertar Command H, vai acontecer aquele volta, né? Ele desfaz aquela ação que eu tinha feito. Uma outra possibilidade para poder fazer isso é eu simplesmente, se esse clipe do final aqui for a continuação desses clipes, como é o caso, né? Como é esse caso, então eu posso simplesmente apagar tudo isso que eu fiz e arrastar, fazer um trim de novo de volta e eu tenho de novo a minha seleção. Lembrando que o Pro Tools ele é um programa de edição não linear, não destrutivo, né? Então por mais que eu corte coisas e jogue fora, eu não estou destruindo o áudio original, eu estou na verdade mexendo apenas na playlist do que o Pro Tools vai tocar para mim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!